Bom dia, gente, de novo. Rodrigo, eu tô com a garganta péssima, viu? Agora mesmo minha nora me encontrou ali e falou assim: ué, você veio dar aula, sogra? A voz voltou, porque ontem eu não falava nada. Né? Ontem eu não dizia nada. Ontem eu estava... Eu combinei até com o Luiz. Eu falei, se eu amanhecer assim, quem vai dar aula é você. Mas... Não, tá bom. Obrigada. Mas a espiritualidade ajuda a gente, né? Vinícius estava brincando comigo, né, Vini? Ele falou, quando você chegar em casa, você vai ficar rouca de novo. Né? A voz vem só para você dar aula, aí quando voltar para casa, a garganta começa a doer outra vez, né? Que os amigos espirituais faz dessas com a gente também, viu? Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai para a nossa segunda aula, né, da tríade de reencarnação. Né? Semana passada vocês viram reencarnação e ciência. Hoje nós vamos falar de reencarnação como processo educativo. Na próxima semana, a gente vai ter a aula de processamento da reencarnação, né? Como que a gente chega aqui nesse mundo, como que é esse processo, né? É uma aula mais voltada para o biológico e espiritual, né? Hoje a gente vai falar o para quê, por quê, qual é o objetivo, né, da reencarnação, né? O tema da aula já vai dizendo, é um processo educativo, né? Mas é uma aula que tem muitas perguntas e que mexe muito com a história de cada um, né? Então, como sempre tem gente chegando, eu vou avisar de novo, né, que a gente interaja, pergunta, mas espere o microfone chegar. Então, quem quiser perguntar, levanta a mão, que a gente leva o microfone até vocês, tá bom? Pedindo, né, que vocês façam a pergunta objetiva, tá? Sem contar a história toda da vida, para depois perguntar, porque o tema é extenso, né? Nós temos muitos subtemas, senão a gente não consegue completar a ementa toda dessa aula em 2 horas, tá? E também vou pedir licença a vocês que, quando for o assunto, por exemplo, da próxima aula, que também é reencarnação, eu vou dizer, semana que vem vocês vão ver sobre isso, tá certo? E a gente continua amigo. Ninguém vai ficar de mal com ninguém, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Não foi, Rô? O Rodrigo está querendo boicotar de todo jeito, gente. Ele baixou meu microfone. Está ligado, Rô. Aí. Ele está, ligado, só não está passando. Agora foi. Vamos lá. O objetivo geral dessa aula é demonstrar que os acontecimentos do cotidiano fazem parte de um processo educativo com vistas à nossa evolução. E aí a gente vai falar também sobre como se dá esse planejamento das reencarnações. Vamos entender a evolução e as ações humanas que são regidas pelo livre-arbítrio de cada um. Demonstrar que toda ação corresponde a uma reação, tanto do ponto de vista da física como das atitudes humanas. E explicar, do ponto de vista espiritual, que a vida na Terra, da forma como é vivida, implicará em responsabilidades e gozos futuros. Certo? E aí, dentro disso, a gente tem um monte de outros subtemas. Então, vamos lá. A reencarnação é uma lei da natureza automática dentro do processo evolutivo do humano. Então, o que é que isso quer dizer? Que ninguém escolhe. Eu quero reencarnar, eu não quero reencarnar. É uma lei automática, né? E aí eu já começo a adiantar um pouquinho do assunto do livre-arbítrio, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que a gente tem uma ideia, né, quando a gente fala assim, não, todos nós temos o livre-arbítrio. Temos, mas não é para tudo. Ele não é 100%. A reencarnação, por exemplo, é uma coisa que não passa pelo nosso livre-arbítrio. A gente vai reencarnar. A gente vai desencarnar. Isso a gente não escolhe. Então, a gente já começa a entender que nem tudo passa pelo livre-arbítrio. Não é um livre-arbítrio 100% livre, né? É um livre-arbítrio que passa por
quase todas as escolhas que a gente faz durante a nossa caminhada. Mas não é um livre-arbítrio 100% livre. Reencarnação não é uma escolha, é uma lei automática da natureza. E desencarnação também, né? Se eu perguntar aqui, alguém está pronto para desencarnar? Ou alguém quer desencarnar? A gente não ia querer, né? E muitas vezes, quando a gente chega do lado de lá, está tão bom, tão legal, que a gente também não quer voltar, né? A reencarnação também é como se fosse a desencarnação. A volta não é tão bacana assim, nem sempre, né? Então, por isso, é uma lei da natureza automática, não passa pelo nosso livre-arbítrio. Certo? Aí, no livro Reencarnação e Processo Educativo, que é um livro de Adenauer, tem esse texto que diz assim, ó, reencarnar-se para aprender, educar-se, crescer, a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. Então, ele diz ali que é para aprender, para educar e para crescer, né? A gente ouve muito, eu acho que todos nós, né, ouvimos isso o tempo todo. Para que serve a reencarnação? Para reajuste. Para que serve a reencarnação? Para fazer justiça. Para que serve a encarnação? Para pagar o que a gente fez de errado. Né? A gente não ouve isso? Até hoje eu ouço isso. Né? Para que serve a reencarnação? Para reajustar coisas erradas que eu fiz. Né? É uma nova oportunidade. Não, é uma nova oportunidade de aprender. É uma nova oportunidade de crescer, de educar-se. E essa concepção vem muito do Deus que a gente tem dentro da gente, né? Na última reunião, a gente estava conversando, né, o administrativo, e eu estava falando com a Laísa que eu acho que a aula Deus, a aula Espíritos e a aula Mediunidade são as aulas mais importantes desse ciclo. Porque a forma como você compreende, sente, elabora esse Deus, dita todo o resto, né? Então, se você tem um Deus punitivo, o Deus que castiga, ou o Deus que te dá tudo, o Deus benevolente o tempo todo, daí você forma todo o seu pensamento em torno do que serve a reencarnação e tantas outras coisas, né? Então, a reencarnação não é reajuste, punição, justiça, resolver os erros do passado. Não é isso, certo? E aí ele diz também assim, ó, uma nova oportunidade no novo ambiente onde se possa construir e reconstruir, né? Então, o que Adenauer traz para a gente, quem já leu outros livros de Adenauer, além desse, que é o livro base de vocês, ou já ouviu as palestras de Adenauer, ele traz uma coisa muito bacana, que ele diz que acho que o maior objetivo da reencarnação é a gente adquirir e integrar novas habilidades, né? Então, é como se fosse um jogo de videogame. Cada reencarnação é uma fase, né? A gente criou todas aquelas habilidades, integrou habilidades novas, passou de fase para o videogame, né? Se a gente não integrou todas, a gente integrou alguma, porque não existe retrocesso, né? E não existe perda para o espírito. Então, também dentro do assunto planejamento, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a gente vai ver que, mesmo que a gente não tenha cumprido o que nós planejamos, não teve perda. Eu não aprendi aquilo que eu me determinei a aprender, mas eu aprendi outras coisas. Então, sempre há um ganho, né? Sempre há um ganho. Mas, para que a gente integre habilidades novas e que a gente ainda não tem dentro da gente, a gente precisa passar por oportunidades diferentes, certo? A gente não pode passar sempre pela mesma coisa. Então, eu não posso vir em todas as minhas encarnações mulher, casar, ter filhos, ter um emprego, uma situação financeira normal, estável, dentro do padrão, né?
qual seria o meu aprendizado na próxima encarnação se eu encarnasse no mesmo modo, dentro do mesmo modelo, né? Então, por isso, a gente tem outras oportunidades em novos corpos, em novas situações financeiras, em nova cultura, né? Caso, não caso, vem o homem, vem a mulher, vem o hétero, vem o homo, tem o filho, não tem o filho, vem o rico, vem o pobre, vem o negro, vem o indígena, vem o asiático, vem o gordo, vem o magro, vem o alto, vem o baixo, vem o ateu, vem o católico, vem o espírita, vem o judeu. Cada encarnação, a gente vai trocando, né, esses personagens para que cada situação que se apresente à nossa frente, a gente aprenda coisas novas. Se eu sempre for brasileira, eu nunca vou integrar coisas e habilidades que são pertinentes ao europeu, por exemplo, né? Então, por isso, essas novas oportunidades, né? Desculpa, gente, hoje vocês vão me ver tossir bastante, viu? Então, vamos lá. E aí, também é uma frase clássica da literatura espírita, né? Quem já leu muitos livros espíritas, lê assim: quando nós reencarnamos, nós recebemos o véu do esquecimento. Todo mundo já viu, escutou isso? E por que vocês acham que, quando a gente reencarna, a gente esquece o que aconteceu na encarnação anterior, né? Porque se a gente está aprendendo, se educando, crescendo, né, não seria assim mais útil, vamos dizer assim, se a gente reencarnasse e lembrasse o que aconteceu antes, aí a gente não ia cometer os mesmos erros, a gente não ia tropeçar nos mesmos lugares, porque eu já tinha aprendido. O que vocês acham? Não? Qual seria o mérito? Será que é só isso? Também, né? Quem mais? O que vocês acham? Quero ouvir vocês. Qual é a opinião de vocês? Por que a gente esquece? Que brincadeira sem graça é essa de Deus com a gente, do universo? Porque Dominique disse, porque você ia ficar preso àquela outra história. Também. E o quê? E os inimigos que fizemos, né? As coisas não tão legais que nós fizemos, né? Tudo isso está certo, está dentro do mesmo pacote. Mas tudo isso é amarrado por uma explicação. Nós não temos maturidade psíquica para isso. Se a gente tivesse, a gente saberia. A gente não diz que o universo, Deus, seja lá como a gente chamar, né, é perfeito. Tudo, né? Todas as leis universais estão dentro de uma perfeição, né? Então, se fosse para a gente saber, a gente saberia. Se a gente está dentro de uma lei da natureza, uma lei universal, que diz que quando a gente reencarna a gente não lembra, é porque tem um motivo, né? E um dos maiores motivos é esse. A gente não tem essa maturidade psíquica. Galera, um microfone aqui, ó. A gente não tem essa maturidade psíquica para isso, né? Imagina se eu lembrar que, sei lá, o meu filho... Vamos para uma situação bem extrema, tá, gente? O meu filho me matou numa outra encarnação. Foi meu inimigo, meu algoz ao máximo, né? Como seria essa relação hoje? Já te dou a palavra. E uma vez eu perguntei isso, aí uma pessoa me disse assim, mas hoje ele é meu filho, eu tenho o maior amor do mundo, né? O amor de mãe é um amor que supera tudo, é um amor incondicional. Beleza. Mas toda mãe tem uma rusga com o filho, né? Uma hora da vida, né? Quem já teve filho adolescente, né? Sabe que chega aquela hora que dá vontade de você dar uma apertadinha assim, só de 30 minutos, né? Dá uma apertadinha assim, senta aqui, desgrama, né? E nessa hora, se a gente lembrasse de uma coisa muito grave, de uma outra encarnação, como que seria? Hoje a gente faz isso, né? Eu digo
que o perdão, perdoar alguém, é uma das coisas mais difíceis para mim, tá? Estou falando de mim, do mundo. Porque sempre vai mexer com o seu interior, com o seu sentimental. Então, o primeiro tropeço que tiver com aquela pessoa, primeira coisa, aí é que você vai pôr em prova se o perdão está consolidado mesmo ou não. Né? Porque você pode até não falar, você pode até não verbalizar, você pode até não agredir verbalmente ou nada daquela pessoa, mas o seu interior vai fazer que aquilo volta à tona. Né? Então, essa maturidade psíquica que a gente não tem. Diga. Bom dia. Bom dia. Você falou em maturidade... Amanda. A dela é Amanda também. Amanda. Você fala em maturidade psíquica, que nós não temos para recordar o passado. E como se explicaria os casos raros de crianças que se lembram de fatos da vida passada? Seria uma maturidade psíquica ou outra explicação? Não, outra explicação. Vou te dizer qual é. Primeiro, são várias. A criança, algumas literaturas espíritas dizem até os 7 anos, outras mais modernas já dizem até o início da adolescência. Então, a criança, ela vive com um pé lá, um pé cá. Né? Então, o que é isso? Ela está ainda... A reencarnação ainda não está totalmente consolidada. Né? Ela não está nesse personagem. Por exemplo, eu, Alessandra, quando criança, até os 7 ou início da adolescência, como dizem alguns livros, eu ainda não era Alessandra. Eu estava entre a Alessandra e quem eu fui anteriormente. Então, a gente tem essa transição, principalmente, lembra aí da aula 5? Né? Libertação do espírito, principalmente durante o sono. Né? Por isso, muitas crianças, né, os médicos dão o nome de terror noturno. Né? É aquele momento que a criança acorda assustada, gritando, porque está nessa transição entre lá e entre cá. Esse é o primeiro motivo. O segundo, a criança ainda não tem esses sentimentos que nós formatamos na criança. Né? Eu estava conversando essa semana, quinta-feira, sobre isso, sobre uma pessoa estava fazendo a aula de um grupo que eu coordeno de estudo aqui às quintas-feiras, e ela estava falando que, no final do comentário dela, ela falou que nós possamos ser crianças, né? E Jesus dizia, deixe vir a mim as criancinhas. Por quê? Criança não tem julgamento, criança não tem medo. Né? Criança cria julgamento, criança cria medo a partir de nós, dos adultos. Né? Você pode ver um menininho de 3, 2 anos, milionário, brincando com um menininho morador de rua, porque, para ele, é uma criança como ele. Né? São espíritos ali que estão na mesma fase de infância. Certo? Então, essa coisa que eu falei aqui, né, que mexe com a gente, que remexe, que toca, como a psicologia chama, né, dispara gatilhos, né, toca em complexos, toca em traumas, na criança ainda isso está adormecido. Né? Isso vai despertando depois, com a maturidade psíquica. Tá bom? Então, nós recebemos um corpo novo, um cérebro novo, um ego novo, né? Uma nova experiência, uma nova personalidade. E também, tudo que a gente está vivendo aqui agora, que está no nosso consciente, está gravado no nosso cérebro. São conexões neurais, né? Sinapses neurais que fazem a gente ter ações, comportamentos, pensamentos, sentimentos. Quando a gente desencarna, esse cérebro morre. Né? Acaba com o nosso corpo junto. O que fica é a mente. E a mente é um órgão do perispírito. Ela não acaba. O espírito leva a mente, porque ela está no perispírito. E é lá que são guardados os nossos arquivos. Essas habilidades que nós integramos, né, que nós adquirimos durante a reencarnação, são gravadas, né, são arquivos, vamos dizer assim, simbolicamente, são várias gavetinhas que estão lá com as nossas experiências. Certo? Então, por isso, quando a gente reencarna, a gente
traz um cérebro novo, novinho, né? Luiz, quando faz essa aula, ele diz, a gente recebe um computador novinho, zerado, tem nada instalado ainda, né? Porque está no cérebro, o consciente. O inconsciente está cheio de arquivos, mas está no inconsciente. Tá? E como que a gente acessa esse inconsciente? Tem várias maneiras que a gente relembra, né? Às vezes a gente não faz. Deixa eu ver se é o próximo slide. Aí, ó, não foi de novo. Passa aí para mim. Ó, então, existem algumas formas da gente ter lapsos, né, dessa memória de situações, encarnações, oportunidades, vivências anteriores, né? Ela acontece quando o espírito está liberto, né? Como eu falei aqui na aula 5 com vocês, durante o sono, durante os sonhos. Lembra que eu falei dos sonhos, né? Que os sonhos reflexivos, principalmente, né? Aqueles que, quando a gente acorda, a gente traz sentimentos, aquele sonho que fica reverberando na gente durante o dia, né? Que você lembra, de vez em quando, daquela cena, daquela pessoa, mesmo que você não conheça aquela pessoa, né? E você fica lembrando e refletindo sobre aquilo, pode ser isso aí. Lampejos, né, flashes de coisas que nós já vivenciamos, pessoas que já conviveram conosco, que a gente conhece, mas que não está no nosso consciente de hoje, mas está guardadinha no inconsciente, principalmente se esses sonhos foram desdobramentos e encontros espirituais, né, que a gente viu que é possível quando a gente está em desdobramento. Então, a gente fique muito atento, né, a esses sonhos significativos, que eles podem trazer pistas, né, são pedacinhos do quebra-cabeça da nossa existência, né? E, às vezes, a gente tem um sonho hoje, e daqui a 6 meses, ou no próximo ano, sei lá, estou chutando aqui um tempo, né? A gente tem um outro sonho que se encaixa com aquele... Oh, eu me lembro, aquele dia que eu sonhei, agora está fazendo sentido, né? Então, isso pode ser lembranças da nossa reencarnação anterior. Durante as meditações, né? Durante as influências dos nossos amigos espirituais, durante eventos mediúnicos, né? Principalmente para quem trabalha institucionalmente a mediunidade dentro de uma casa espírita, ou simplesmente nos nossos eventos mediúnicos, a gente vai ver bem isso na aula mediunidade, na aula 10, né? Que a mediunidade acontece no nosso cotidiano, né? Então, a gente vai ter essas percepções e muitas das vezes a gente não liga as coisas que aconteceram com isso, acha simplesmente que foi um sonho, né? Durante uma meditação, você teve lá uma percepção qualquer. E, foi flashes, foram coisas que são trazidas, né, da nossa vivência anterior. E aí, foi? Então, vamos lá. Vocês não querem mesmo que eu beba água, né? Ninguém quer perguntar nada, né? Tá bom. Vocês são meus amigos. Na hora que vocês perguntam, é na hora que eu bebo água, gente. Colabora. Então, vamos lá. Então, ó, o novo ambiente, o novo corpo, inicia o processo de modificação da personalidade anterior. O espírito é o mesmo. Não se muda a individualidade por se mudar de local e de morada, né? Então, aquilo que eu falei um pouquinho atrás. É um novo corpo, uma nova pessoa, uma nova experiência, num novo lugar, mas o espírito que eu sou, está aqui, né? E, às vezes, a gente, aí, voltando ao processo do esquecimento, mas eu aprendi tanta coisa e não lembro. Você não lembra, mas você usa instintivamente, né? A gente, às vezes, às vezes não, quase sempre acontecem coisas que a gente toma atitudes, tem comportamentos, faz algumas coisas, né?
e não sabe por que fez, porque isso já está em você, né? Eu não sei se na aula passada, da reencarnação e ciência, foi falado, mas eu acho que foi, né? Das crianças, como ela disse ali, crianças que muito pequenas, né? Tocam piano, tocam violão, né? Tem um menininho recente aí nas redes sociais, que é doutor não sei o quê, que a mãe deu o nome, né? Davi, né? Então, é um menininho muito pequeno, e ele fala da medicina assim com uma propriedade que os médicos, tem muito médico que não fala com a propriedade dele. O que é isso, né? São experiências que estão ali gravadas e que provavelmente foram muito significativas para ele, né? Essa reencarnação de médico, essa encarnação de médico dele deve ter sido uma encarnação extremamente significativa, porque está exacerbando para a encarnação agora, né? Presente. Então, a gente traz, sim, mesmo que a gente não traga da forma como esse menininho ou como as crianças que a gente vê, mas, às vezes, a gente pega alguma coisa para fazer, uma coisa mesmo laboral, né? Uma receita, dirigir, andar de bicicleta, sei lá, tocar um instrumento, fazer uma coisa manual, que você nem sabe que você tinha tanta habilidade, né? A gente fala, nossa, foi tão fácil, eu achei que ia ser tão difícil, porque provavelmente você já passou por isso, em algum momento do espírito que você é. Certo? O aprendizado se dá através das experiências vivenciadas na Terra e na vida espiritual. Estas experiências capacitarão o espírito a aprender as leis de Deus. Tem até um livro que... Alguém quer perguntar? Diga. Bom dia, Cris. Bom dia, Alessandra. Bom dia, tudo bem. O que o Espiritismo diz sobre a regressão? Diz que a regressão é válida, é necessária, mas tem que ter uma indicação séria para isso, né? Porque hoje em dia a gente vê uma banalização de regressão de vidas passadas. E pior ainda e mais grave, com pessoas que não são habilitadas a fazer isso, né? A gente vê isso aí a cada esquina, né? Faço regressão e tal, de pessoas que não são habilitadas. E aí, como é seu nome? Vitor. E aí, Vitor, você pensa junto comigo. Você vai lá, faz uma regressão, né? Sem motivo nenhum, simplesmente por curiosidade. Eu quero saber quem eu fui. Mas eu também, brincadeiras à parte, a gente quer saber que a gente foi uma princesa, né? Se disser que eu fui uma, sei lá o quê, né? Cada um pense aí, porque eu pensei uma coisa bem feia, né? A gente não vai querer saber, né? Por causa da maturidade psíquica. Mas, enfim, voltando. Você vai lá, faz sua regressão, descobre algo nada bacana, que tanto pode ser verdadeiro, né, se for uma pessoa que sabe realmente fazer isso, fazer essa condução dessa regressão, como pode ser uma falcatrua, uma farsa, né? E te coloca numa situação de se dar de encontro com uma situação ruim. E sabe o que acontece? Você paga, vem embora, e quem é que vai elaborar isso? Porque quando a regressão é indicada como método terapêutico, né, por um psicólogo, por um terapeuta, por um psiquiatra, por uma pessoa habilitada a isso, ela tem que dar o suporte posterior, né? Você descobriu aquilo, te levou aquilo ali por um motivo, né? Você tem algum motivo para chegar até aquele momento e resolver aquela questão, porque está influenciando negativamente em você nessa encarnação. Ela vai te dar o suporte depois. Ó, chegou, é isso, isso, isso. E agora? E agora você tem que continuar fazendo terapia. E agora você tem que continuar vindo aqui para a gente elaborar, eu elaborar junto com você, isso que você aprendeu, não, descobriu agora. Entendeu? Então, o que a gente pensa é isso a respeito da regressão, que ela é válida, ela é uma ferramenta terapêutica importante e que funciona, mas ela tem que ser feita por pessoas extremamente habilitadas, responsáveis, né, que sabem conduzir esse processo e que, principalmente, te dê o respaldo necessário para o depois, né? Porque se for indicada uma regressão para você, porque tem algo, vamos falar, né?
Popularmente, tem algo pesado ali, né? Então, que você consiga resolver isso depois, tá? Nada. Diga, Denise. Ô, Alessandra, eu fico sempre nesse dilema de fazer ou não. Eu já fiz 2 regressões com meu psicólogo que me fizeram entender muita coisa do que eu vivo hoje, né? E é como você disse, eu mantenho minha terapia justamente para trabalhar essas descobertas minhas. Mas, por outro lado, e aí o professor Milton Menezes ele fala o seguinte, aí eu falo, Milton, será que foi uma vida passada mesmo? Aí ele tem uma coisa, Denise, não importa se foi uma vida passada, se você chegou lá, mas o que é que está no seu inconsciente? Isso que é a verdadeira sacada, né? O que é que isso lhe traz? E aí, algumas pessoas ficam na dúvida, que nada, isso você regrediu nada. Eu sei que, para mim, foi muito válido, e eu consertei várias coisas da minha vida, eu consegui ressignificar algumas coisas que eu passava. Mas, por outro lado, eu fico assim, sim, mas se Deus quisesse que a gente lembrava, ele não fala. Aí, mas se Deus também dá nessa... Aí eu fico sempre nesse dilema, entendeu? De se é válido mesmo ou não. Mas para mim é válido, mas a pergunta que a gente... Primeiro, tem que ser recomendado realmente por uma pessoa. Que você esteja num processo terapêutico, né? E essa pessoa faça essa recomendação. E não a gente vá buscar por curiosidade. Porque isso é furada, gente, né? É furada, tá? Primeira coisa, é válido sim, né? Mas, volto a dizer, precisa ter um respaldo... posterior, né? Continuar elaborando. Você descobriu, beleza. E agora, vamos fazer o que com isso? Faz o que com essa batata quente que está na minha mão, né? Então, um psicólogo, um terapeuta vai continuar trabalhando isso com você, né? Mas essas 2 perguntas suas foram fantásticas, né? Deus não quer que a gente saiba, mas se Ele permite que a gente faça, então, né? Se Ele permite que a gente faça, qual é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Para quê, né? Para que eu vou fazer? Né? Porque eu fui indicada a fazer. E fazer essas perguntas. É uma pessoa que tem um respaldo para isso, é uma pessoa que tem responsabilidade para fazer isso, né? Isso vai me ajudar em alguma coisa, né? Eu estou preparada para isso. Então, várias perguntas, né? Alguém levantou o dedo? Diga. Já tinha uma lá. Você falou que o espírito é único e que se o meu algoz vem como meu filho, eu já tive essa experiência com ele. Quer dizer que sempre eu vou voltar nesse mesmo ciclo? Não, de jeito nenhum. Não quer dizer isso, não. Eu ainda falei assim, vou dar o exemplo extremo, não foi? Eu não falei isso para vocês? Vou dar o exemplo extremo, porque o que a gente... Qual é o extremo do que a gente diz? Fulano me matou. Foi a coisa mais... O que uma pessoa pode fazer de mais grave? Trair, matar, no meu ponto de vista, né? Então, por isso que eu dei esse exemplo. Mas não, de jeito nenhum. No mesmo ciclo de espíritos, entende? Ou seja, pelo nosso lar, né? Então, eu vi alguma coisa que eu vou voltar novamente com meu irmão, falei, tem a mesma família, a mesma história. Não, né? Essa sua pergunta está dentro dos primeiros slides que eu trouxe, né? Qual seria o benefício da gente voltar na mesma família, com as mesmas pessoas, na mesma situação, né? A gente, sim, encontra, sim, algumas pessoas, às vezes nenhuma pessoa. Tudo vai depender do que é preciso para você, do que é necessário para você, né? E aquele seu irmão pode ser seu marido agora, pode ser seu filho, né? Pode ser seu cunhado, pode ser seu amigo, que você não vai encontrar quando nasceu, você vai encontrar quando você tiver 30 anos, você vai descobrir um amigo novo, e aquele amigo pode ser que tenha sido seu parente sanguíneo numa encarnação anterior. Então, as possibilidades é um leque infinito de possibilidades, tá? Mas que a gente sempre está numa variável muito grande. A gente não fica nessa roda de na mesma família, com os mesmos problemas, com a mesma pessoa. Ninguém merece, né, gente? Pelo amor de Jesus, né? Diga. Oi. Eu fiz uma regressão há um tempo atrás. Descobriu que era uma princesa? Não mesmo. Não precisa contar. Não queremos saber detalhes, é com Roberto Carlos. Mas não tive esse suporte, né? E foi horrível, porque eu deprimi, eu não soube o que fazer com aquilo.
né? É muito forte isso. Quando você fala de ter esse acompanhamento, né? Eu entendo que um atendimento terapêutico com psicólogo. Aqui também existe algum tipo de suporte em relação a isso? Aqui no Harmonia? Sim. O núcleo, nós temos um núcleo de psicologia, né? Mas eu não sei. Eu não. Davi, fala aí para a gente, núcleo de psicologia. Davi já trabalhou no núcleo. Trabalha ainda, Davi? Regressão não se faz aqui no núcleo, não. Pronto, não se faz. É um atendimento terapêutico, né? Que é voltado também para a comunidade, né? Daqui as comunidades em torno. Mas não. E isso também não é uma coisa que é o que eu falei, né? Quando é um profissional sério, né? Não é um profissional sério que vai pegar todos os pacientes. Ele tem 10 pacientes. Vou fazer regressão de vidas passadas com os 10 pacientes. Algo tem errado aí, né? Porque não é todo mundo que precisa, não é todo mundo que é necessário, né? Como eu falei, é uma ferramenta útil, importante, válida, mas que não é para todo mundo, né? Então, a pessoa tem que ter esse discernimento, essa competência de discernir quem é que precisa e quem é que não, né? Então, não é uma coisa também muito comum nos sets terapêuticos, não. Tá? Bom dia, pessoal. Meu nome é Rosângela. Eu tenho uma dúvida sobre o processo reencarnatório. Eu já li que quando nós desencarnamos, somos recebidos por um mentor, um socorrista, um guia, e de lá é feito um planejamento de reencarnatório, até a gente estar preparado, né, para voltar. Então, eu tenho uma dúvida. A partir do momento que a gente há essa preparação, né, para o processo da reencarnação, a gente tem o livre-arbítrio de escolher como nós queremos voltar ou é determinado como a gente tem que voltar? Porque se perguntar, todo mundo que desencarna lá como é que quer voltar, eu quero voltar rica, bonita, inteligente, saudável, vai ser beleza pura na Terra, né? Então, eu acredito que quando a gente desencarna e tem esse processo, né, vou dizer assim, esse planejamento, né, que assim chama, não fica exatamente a nosso critério. Tanto é que na Terra é essa diversidade, pobre, rico, bonito, feio, saudável, não saudável, não é isso? Rosângela, eu acho um barato quando vocês pegam o microfone e vocês perguntam e vocês respondem. Me poupou. Podemos continuar? Pode beber água. Brincadeira. Daqui a pouco a gente vai ter um slide que a gente vai falar exatamente sobre isso, tá? Daqui a pouquinho. Mas o que você falou está tudo certinho. Diga. Ali tem escrito, o espírito aprender as leis de Deus. O que exatamente está dentro das leis de Deus? Leis morais, amar ao próximo? Aula 14. A senhora vai ter que esperar um pouquinho. A senhora espera? A aula 14, para saber quais são as leis de Deus. Eu não vou dar spoiler aqui agora, senão no dia da aula 14 a senhora falta. Né? Mas o que está mais importante nesse slide não é só isso. É que está dizendo ali, ó, são experiências vivenciadas, o aprendizado, né, se dá através das experiências vivenciadas na Terra e na vida espiritual. E eu ia dizendo, né, quando alguém pediu o microfone, que tem até um livro, né, que diz Evolução em 2 Mundos, é o título do livro, né? Porque a gente também tem essa imagem equivocada de que a gente só aprende reencarnado, né? Então, para que serve a reencarnação? Para aprender. Então, por isso que eu preciso reencarnar. Porque se eu não reencarnar, eu não estou aprendendo. Tá. Né? A gente aprende dos 2 lados da vida. A gente aprende na dimensão espiritual e a gente aprende na dimensão espiritual, material. Imagina se a gente só aprendesse enquanto estivesse encarnado. Aí, quando a gente desencarna, vai para a dimensão espiritual e fica lá o quê? Né? Igual, lembra, quem assistiu aquela Viagem, né? Aquela novela? Estou entregando minha idade agora, né? Tá passando. Então é por isso, gente. Eu estou vendo na reprise, né? A Viagem era assim, né? O mundo espiritual deles era um gramadinho assim verde, cheio de coelhinho branco pulando, né? Gente tocando harpa, e aí a gente não faz nada, né? A gente fica lá um tempo, 30, 40, 50 anos lá no mundo espiritual, vendo o coelhinho pular, né? Que tédio, né?
e todo mundo de branco. A gente não tem direito a escolher a roupa, né? Não pode botar um preto, um vermelho, um coral, né? Imagina que coisa tediante, né? Então, a gente aprende dos dois lados. Agora, a gente tem aprendizados diferentes, né? Aqui na Terra, tem algumas coisas, aqui na Terra, aqui na dimensão material, tem algumas coisas... Deixa eu abaixar o tom de voz, né? Eu já estou falando alto de novo, a garganta está começando a gritar. Então, tem algumas coisas que a gente só aprende aqui. Por exemplo, vou dar alguns exemplos para exemplificar. Financeiro, dimensão financeira, é aqui. Né? E a dimensão financeira ensina milhares de coisas para a gente. Né? Ensina sobre organização. Hoje mesmo, eu entrei aqui de manhã no Evangelho para falar com o Rodrigo, o Adenauer estava fazendo o Evangelho aqui, ele estava falando sobre isso, né? Que o dinheiro é ótimo e maravilhoso, né? Que a gente não tem que ter pena em gastar o dinheiro, mas ensina a gente a usar, a administrar, a gastar, a fazer o bom uso, né? Aprender a lidar com o muito e com o pouco, com a escassez, com a abundância. Então, olha quanta habilidade a dimensão financeira traz para a gente, né? E muita gente passa por essas situações e não aprende. A gente vai ver aí para frente, né? Outra situação que a dimensão material traz, o poder, né? Lidar com o poder. Tem uma frase que brinca assim, a gente sabe quem é quando a gente dá poder e intimidade, né? A gente sabe quem é o cara, quem é Adriano. Dá intimidade para Adriano para você ver quem é Adriano. Dá poder para ver quem é, né? Então, o poder também põe a gente em situações de adquirir novas habilidades. Quando você está num cargo de chefia, quando você está no poder ali, né, entre aspas, da sua família, é você aquele controlador, aquela controladora, né, saber lidar com isso. Que na dimensão espiritual a gente não tem essas coisas, e outras tantas, né? Então, a gente aprende coisas lá que não aprende aqui, e aprende coisas aqui que não aprende lá. Mas a gente evolui e aprende, cresce dos dois lados da vida. Tá bom? Deixa eu beber água de novo, gente. Vocês estão tão silenciosos. E aí, o que está na base do nosso aprendizado, né? Já que a reencarnação é um processo de aprendizado, é um processo educativo, o que está na base desse aprendizado? A afetividade. E é uma outra palavra que a gente escuta e polariza ela, né? Porque quando eu digo assim, eu tenho muito afeto por Dominique, o que vocês entendem? Que eu gosto de Dominique, né? Que a gente tem uma boa relação, a gente pode ter uma relação de carinho, de amizade, de amor, né? E a gente, quando escuta a afetividade, né? A gente sempre leva para esse lado. Mas o que te afeta é o que te incomoda. Pode ser o que te futuca. Pode ser o que te tira daquele lugar. Então, o que te afeta pode ser positivo, pode ser negativo. Certo? Ou está errado? Ou alguém não concorda com o que eu estou dizendo? Está certo, né? Então, o que me afeta pode me afetar uma coisa muito legal, uma situação, uma circunstância, uma pessoa. Pode me afetar positivamente, como pode me afetar negativamente. Alguma situação, alguma circunstância, alguma coisa que eu passe durante a minha vida, ou durante o meu dia, né? Vamos para as 24 horas, pode me afetar negativamente. Aquela pessoa que eu chego perto e ela fala alguma coisa e já me traz ali coisas que não são legais. Porque tudo que nos afeta nos gera uma emoção. Tudo que nos afeta nos gera uma emoção.
Então, a afetividade é que está na base do nosso aprendizado da reencarnação. Então, qual é a pergunta que a gente tem que fazer? O que me tira do sério? O que me afeta hoje? Aquela coisa, cada um faz sua pergunta retórica, é uma pergunta retórica, tá? Cada um faz aí na sua mente e pense assim, o que me tira do sério hoje? Quem é a pessoa? Aí você vai pensar naquela pessoa, mas pensar de verdade, tá? Ninguém está ouvindo, não, só vocês. Né? Porque a gente vai encher aquela pessoa de defeito. Ah, eu não gosto dela porque ela é isso, aquilo outro, aquilo outro. Mas o que tem nela que tem em mim e que eu não reconheço? Né? Por que essa situação, quando eu passo por ela, dou de cara com ela de novo, me afeta negativamente? Essa circunstância, né? Então, por que a gente traz isso? Né? Adenauer fala muito disso, que a afetividade está na base do aprendizado. Porque se a gente está aqui para integrar e aprender novas habilidades, esse é o pulo do gato. Perguntas que sempre fazem, né? Como que eu sei quais são as habilidades que eu preciso integrar nessa encarnação? Como é que a gente sabe? Ah, Alessandra, eu não sei qual é a habilidade que eu preciso integrar nessa encarnação. Não descobri ainda. Como é que a gente descobre? Procurando o quê? As inabilidades. Quando você começa a olhar para o que eu tenho de inábil, né? o que eu não tenho de habilidade, quais são as minhas inabilidades, eu descubro quais são as habilidades que eu preciso aprender. E uma das ferramentas é pensar nisso aí. Ó. O que é que me afeta? O que é que me tira do sério? O que me gera emoções negativas? Provavelmente é uma das habilidades ou algumas que a gente está precisando integrar nesse momento. Então, a afetividade são experiências significativas que marcam a nossa vida e a afetividade é a base do aprendizado, que geram emoções. Alguém falou aqui, né? E aí vem a segunda coisa. Se te gera alguma emoção, você tem que pensar, é uma emoção boa ou ruim? Porque eu também só estou falando da ruim para a gente poder ir para o lado das inabilidades. Mas também pode te gerar emoções boas, né? E aí, beleza. Mas aí o segundo pulo do gato, qual que é? A gente não tomar atitudes baseado nas emoções. Acho que toda mãe já falou isso para o filho, né? Eu falei isso e continuo falando até hoje para os meus filhos. Está muito alegre, muito feliz, muito eufórico, não tome uma decisão. Está com uma raiva, está com estresse, está querendo matar todo mundo, está irritado, também não tome uma emoção. Ou também não tome uma atitude. Né? Porque as emoções tiram a gente do estado de consciência. A gente acessa lugares ali que a gente não sabe ainda. Ó, a emoção nos tira do estado do controle da consciência. É ela responsável pelo modo como lidamos com a nossa vida. Então, se está tudo beleza, o que me afetou é legal, é bacana, maravilhoso. Né? Mas e se eu fui afetado negativamente? E eu tomei alguma atitude naquele momento? Eu não estou no meu estado de controle de consciência. Quem está gritando mais alto ali é o meu inconsciente. Né? E aí, esse é um dos indícios de uma habilidade que eu preciso integrar, que é um dos objetivos maiores da reencarnação. Certo? Né? Hoje eu ia fazer essa mesma aula, lógico que com uma forma de fazer diferente, né, com o GRUD, que é o Grupo de Evangelização Infantil. Eu cancelei a aula de manhã, falei com o coordenador, porque eu não tinha voz para fazer 2 aulas seguidas. Né? Minha garganta está doendo muito, ontem eu não tinha voz nenhuma.
Mas como que eu explico isso para eles? E eu sempre trago aqui porque eu acho legal, né? Engraçado, para eles entenderem, né? Como que a gente não toma uma emoção? Mas emoção negativa, beleza, tia. Eles falam assim, beleza, tia. Emoção negativa eu entendi, mas se a gente está com uma emoção boa, né? Qual é o problema da gente tomar alguma atitude com uma emoção boa? Eu estou muito alegre, eu estou muito feliz, só vai dar bom, né? Aí, o que eu dou para eles de exemplo? Você está muito apaixonado, né? Está com aquele namorado, aquela namorada, né? No auge da paixão. E aí, o que você faz? Pega e mete uma tatuagem aqui, ó. Rafael. Em letras bem grandonas, assim. Rafael é o homem da minha vida, né? É ele, vou casar com ele. Meu filho está nessa fase agora, 18 anos, né? Primeira namorada, mas ele vai casar com ela. Já tem o nome dos filhos e tudo, né? E aí, daqui a 3 meses, você não quer olhar na cara do Rafael. Né? Descobriu que aquela paixão acabou, virou cinza, vocês não tinham nada de compatível um com o outro. Você faz o quê com o seu braço com uma tatuagem desse tamanho escrito Rafael? Compra um cachorro e adota, né? Ou adota ou compra um cachorro e bota o nome de Rafael. Para não perder a tatuagem, não, Davi? Né? Não perder o dinheiro nem a tatuagem, né? Mas aí eu dou esse exemplo para eles porque eles riem, é engraçado e tal, não sei o quê, mas só para a gente entender, né? Que a gente não deve tomar nenhuma atitude, tanto no pico de uma emoção boa, quanto no pico de uma emoção ruim. Porque você não está tomando uma atitude, um comportamento consciente. Você está fora do controle da sua consciência, porque a emoção faz isso com a gente. Ok? Ninguém fazendo tatuagem apaixonado, por favor, tá bom? O processo de aprendizado. As leis de Deus nem sempre utilizam o mesmo modo que o ser humano atuou no passado para educá-lo no presente. Precisamos nos desligar das ideias punitivas, observando que o aprendizado é dinâmico e não está envolvido a uma mesma exposição de experiências. Então, é mais ou menos o que Poliana trouxe para a gente ainda agora, né? A gente não precisa estar exposto à mesma experiência, com a mesma pessoa, com a mesma dor, com o mesmo sofrimento, para aprender, né? Então, se eu matei, vou matar de novo, que é o mais grave, né? Se eu matei alguém, matei Bruno, matei você, Bruno. Matei Bruno na outra encarnação com um tiro na cabeça. Aí, na próxima reencarnação, eu vou vir com alguma doença cerebral ou mental, porque eu estou pagando o tiro na cabeça que eu dei de Bruno. Você acha que faz sentido isso? Para mim, não faz. Essa é a ideia do Deus punitivo. E o meu Deus não é punitivo. Eu dei essa história porque eu me lembrei. Eu trouxe essa história porque eu me lembrei de uma história que tem num livro de André Luiz, que ele conta algo parecido, né? E essa pessoa reencarnou como um neurocirurgião. Ele não precisou reencarnar doente, né? Com alguma doença vegetativa mental. Ele encarnou um neurocirurgião. Ele era uma pessoa que estudou e salvava vidas voltadas ao cérebro, né? Era a pessoa que cuidava ali das cabeças, né, entre aspas, das pessoas. Então, estava dentro do mesmo cerne da questão ali, mas não era uma questão de sofrimento, ao contrário. Então, a gente não aprende só pela dor. A gente aprende pelo amor. Também. Gente, microfone aqui, ó, Denise. E aquelas pessoas, por exemplo, que praticam suicídio, né? E que, na próxima encarnação, vem com problema neurológico. Por quê? Por quê? Seria, né? Eu no meu Deus, não pensa isso, né?
Quer ver uma outra questão que é muito falada no meio espírita, né? Que eu já escutei isso muitas vezes e já aceitei como verdade, gente. Mas a gente não, Kardec disse, né? Que o espiritismo é a religião da razão, do raciocínio. Então, vamos raciocinar, né? Se todo mundo que cometeu algum erro fosse punido, a punição sempre ensina? Não. A punição, na maioria das vezes, revolta mais. A pessoa fica mais revoltada. Diga. Explicaria, por exemplo, criança, completamente surdas, surdas de nascença. E aí, quando você estava vendo alguma coisa nesse sentido, quando você vai investigar uma reencarnação anterior, tinha praticamente tirado a própria vida com tudo pode, Denise, né? É o que eu falei. É um leque de possibilidades. Tudo pode. Isso cai muito dentro de um slide que a gente vai ver aí para frente, que é provas e expiações, né? Então, para não ficar no vácuo, já vou falar. Quando eu passar, a gente passa direto do slide. O que são provas e o que são expiações? Provas é aquilo que todo mundo passa, né? É igual gripe, resfriado, dor de cabeça. Todo mundo tem. Todo mundo aqui está passando por provas na vida. Não tem ninguém que está aqui 100%. Né? A gente tem dificuldade financeira, dificuldade familiar, dificuldade de saúde. Quando não é dentro do nosso núcleo ali de família, é um amigo muito próximo. Sempre tem situações de aprendizado com a gente. Isso são as provas. Né? A gente não está aqui só para viver o oba-oba. A gente está aqui para aprender. Certo? E as expiações? As expiações, e aí, terceira coisa que não está dentro do nosso livre-arbítrio, a expiação. Eu falei que a reencarnação não está dentro do livre-arbítrio, não passa por esse direito. A desencarnação não passa por esse direito, a gente não tem essa escolha. E a expiação também não passa por esse direito. É uma prova, vamos dizer assim, compulsória. Você tem que fazer, tem que passar. Então, talvez, aspas, 3 aspas, possa ser uma expiação. Certo? E o que é a expiação? Vou voltar para o grude, né? Para poder explicar isso tranquilamente para vocês. Vocês estão fazendo o 4º ano da escola. Vocês têm várias provas, não tem, durante o ano, para passar para o 5º ano. Certo? Aí você leva pau na primeira prova, leva pau na segunda prova, leva pau na terceira prova. Na última prova, você foi mal o ano todo, por sua escolha. Porque a gente pode se dedicar a estudar. Não existe ninguém burro. Existe desinteresse. A menos, óbvio, né, gente? Vamos abrir as exceções das pessoas que têm alguma dificuldade intelectual. Beleza. Tá? Mas, em linhas gerais, pronto. Você chegou no final do 4º ano, você foi mal em todas as provas. Mas você ainda tem a recuperação. Você tem mais uma chance. E aí, o que acontece? Você se lasca na recuperação também. O que vai acontecer com você? Reprovado. Tem um microfone ali, ó, Dé. Reprovado. Você vai repetir o 4º ano. O 4º ano repetido é a expiação. Tá? Então, o que é isso? Trazendo em miúdos aqui, né? Deus nos dá todas essas provas durante o 4º ano, são as provas que Deus nos dá, não só numa encarnação, em várias. Quando a gente tem um erro de trajeto, não vou nem chamar de erro, né? Mas uma atitude ruim, Deus nos dá oportunidade só numa encarnação, não só na encarnação de Alessandra. Talvez Ele me dê oportunidades na Alessandra, no Joaquim, que vai vir depois, no João, na Maria, no José. Aí, quando chegou lá no José, eu ainda não aprendi aquilo. Aí, agora eu vou passar por uma expiação. Aí, o Luiz tem um termo que eu gosto, que quando ele fala isso nas aulas, eu não sei se ele já falou aqui, que ele diz que a dor é a mão do amor te empurrando. Né? Porque Deus não é ruim. A gente não diz que é só amor, né? A gente tem essa frase que a gente diz, Deus é amor, né? Então, até a expiação, que a gente julga ser uma coisa muito ruim, é a mão da dor, do amor, te empurrando para o aprendizado.
Você fez a primeira prova, a segunda prova, a terceira prova, a recuperação, e não quis aprender. Então, agora você vai repetir de ano. Repetir de ano é a expiação. Certo? Mas está escrito no slide lá, e quando eu passar eu vou lembrar vocês, que tudo anda em equilíbrio. Ninguém nasceu para se lascar o tempo todo. Ninguém nasceu para ter só uma expiação. Aquela pessoa nasceu para sofrer porque ela errou tantas encarnações seguidas. Não. As provas e expiações têm o equilíbrio. Exemplo, vamos lá, né? Eu nasci com uma doença que me põe num estado vegetativo, né? Em cima da cama. Eu não falo, não ando, dependo de todo mundo. Mas eu vou ter uma família amorosa, eu vou ter uma mãe, ou um pai, ou uns irmãos, ou um amigo, ou ainda que eu não tenha uma família, que eu viva num asilo, num orfanato, eu vou ter pessoas que vão me amar incondicionalmente, para me dar suporte para que eu passe por aquela reencarnação de forma afetiva, positiva. Então, sempre está em equilíbrio. Nem tudo que a gente julga ser só sofrimento é. Uma vez eu tive uma aluna aqui, há uns 3 semestres atrás, acho que Dé vai lembrar disso, que ela disse que ela tem um filho, que na época estava com 35 anos, que vive numa cadeira de roda. Né? Ele é tetraplégico. Intelectualmente, ele não tem nenhum problema, mas ele tem na parte motora. E ela disse que, quando ele fez 35 anos, ela fez uma festa, um festão de aniversário, e contratou buffet, decoração, com mesa, música ao vivo e tal, não sei o quê, peralé pão duro. E ela disse que incomodou muito, que ela chorou no dia dessa festa, porque todas as pessoas, os prestadores de serviço que chegavam, pessoa do buffet, coitado, que pena, poxa, como essa mãe sofre. Aí chegava a pessoa da decoração, que pena, coitado, a senhora é uma guerreira, viu? Fico muito feliz de ver pessoas assim como a senhora, que beleza, Deus lhe abençoe. Todo mundo tinha para ela um olhar de sofrimento e de piedade. E ela disse, não é assim que eu me sinto. Né? Eu tenho outros 2 filhos ditos perfeitos, né, que não tem nenhum problema motor, mas nenhum tem um aprendizado e um amor tão grande quanto esse. Ela ainda chegou ao extremo aqui, ela falou, eu ainda brinquei com ela, falei, está gravado no YouTube, seus filhos vão ficar magoados com você. Né? Brinquei com ela. Porque ela disse, se eu tivesse que trocar os 2 perfeitos por esse, eu trocaria. Porque eu vejo que a nossa ligação e o nosso amor é de muitas encarnações. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Nem sempre as coisas que aos nossos olhos, né, a nossa percepção, é um sofrimento, pode ser para aquela pessoa. O que é bom para mim é ruim para você, o que é ruim para você é bom para mim. Certo? Alguém quer perguntar aí? Quem? Diga. Oi. É uma dúvida. Essa crença de, a punição na próxima reencarnação pode ser também uma crença pessoal do próprio espírito? Porque, por exemplo, o espírito ele pode acreditar que, por ele ter feito tal coisa, ele tem que se autopunir, e não ser um Deus punitivo, mas uma autopunição. Assim como ocorre, aqui na Terra, que tem pessoas que acreditam que tem que viver tais situações devido a coisas que elas fizeram. Então, ser algo pessoal e não algo vindo de fora, sabe? Como é seu nome? Aisha. Aisha, perfeito, Aisha, é isso mesmo. E isso vem de uma palavrinha que, para mim, é a pior palavra do mundo, que chama culpa. A gente não precisa se culpar. Você está adiantando o meu último slide, Aisha. Né? Eu trago isso no meu último slide. A gente não precisa se culpar. A gente precisa se responsabilizar. Né? O que eu fiz de ruim, que eu considero ruim, ou que realmente foi ruim para qualquer outra pessoa, principalmente para mim, foi o melhor que eu podia fazer naquele momento. Se eu perguntar a qualquer um de vocês, pensarem aqui agora, em alguma coisa que vocês fizeram há 10 anos atrás, não vou botar 20 não, que tem uma galera jovem aqui. Né? A Isha mesmo é jovem. Né? Então, 10 anos atrás, uma coisa que você fez há 10 anos atrás que você se arrepende. Pensem aí. Vocês fariam hoje de novo? Se você se arrepende, é porque você não faria. Se você não faria, é porque você já tomou consciência de que não foi bacana. Né? O nome disso é evolução.
Agora, se você chegar hoje e dizer, ai, tem uma culpa, né? Tem uma culpa, isso me arrasta, isso é aquela bola de chumbo que a gente fica arrastando assim no pé, que não te deixa agir. O que você tem? Está escrito isso aqui na porta do auditório. Vocês já leram o que está escrito na porta do auditório? Junto com a figura de Chico Xavier? Né? Que a gente não pode voltar atrás e fazer de novo, mas a gente pode começar de agora e ter um novo recomeço. Né? Então, o que fez, está feito, não tem mais o que fazer de volta. Fez, está feito. O que você pode fazer, se você quiser, né? É ir lá e, se você ainda tem convívio com aquela situação, aquela pessoa, se desculpar ou se explicar, se achar necessário ou não. Né? Mas o mais importante é com você. É a gente entender que aquilo que eu fiz é o que eu sabia e podia fazer com tudo que eu tinha vivenciado até ali, com as ferramentas que eu tinha até ali. Daqui para frente, se eu já tenho clareza de que não foi legal, eu não vou fazer mais. Né? Certo? Então, sim, às vezes a gente passa as coisas e a gente mesmo dá a nossa sentença, se julga, dá a sentença e vive a culpa. E que isso não deve ser feito. Está errado. Viu, Aisha? Ó, o livre-arbítrio. Alguém? Deixa eu chegar o microfone aí, seu Paulo. Bom dia, Alessandra. Meu nome Bom dia. Nessa questão das emoções e as decisões, como é que a gente encaixa a intuição? A intuição é uma das modalidades da nossa mediunidade. Tá? A gente vai falar bastante sobre ela, né? Na aula 10, que é mediunidade. Então, intuição não é emoção. É uma faculdade inerente que nós temos. Né? De quê? De tomar caminhos, de fazer escolhas, de ter discernimento de ir para cá ou para lá. Né? A intuição a gente deve seguir, sim, se achar necessário. Né? Mas nem sempre. Porque a nossa intuição também pode estar sendo influenciada, e está escrito isso no slide anterior, por gente que não está querendo que a gente se dê bem, não. Né? E aí é um assunto imbricado no outro, que é mediunidade, obsessão, desobsessão, está tudo dentro disso aí. Né? Que são assuntos que a gente vai falando daqui para frente, explicadamente. Mas a intuição não é emoção, viu, seu Paulo? Intuição é uma faculdade inerente que nós temos e que a gente vai entender se eu sigo ela ou não. Mais para frente. O senhor espera para a gente falar junto, lá na aula 10? Então, tá bom. Então, ó, o livre-arbítrio é uma conquista evolutiva, aprendendo que mais do que se fazer o que se quer, consiste em fazer o que se deve. Então, Rosângela falou ali, né, sobre isso, né? Eu tenho a escolha, né, de dizer o que eu quero ser na próxima encarnação. A gente ia escolher fazer o que se deve ou a gente ia escolher fazer o que se quer? Ela mesmo respondeu na pergunta dela, né? A gente não ia escolher fazer o que se deve. Ou se alguém me disser assim, não, mas eu sei que não foi legal, então eu aceito, sim, vir muito pobre na próxima encarnação, né? Para entender, dar valor ao dinheiro, à dimensão financeira e tal. Mas será que eu podia morar aqui assim, mais um pouquinho mais para perto da cidade, não morar muito no interior? Né? A gente ia começar a dar condições. Né? Porque ninguém quer, né? Vamos trazer para o português do baianês, ninguém quer ser um miseravão total. Né? A gente ia tentar ali dar um jeitinho brasileiro. Né? Eu sei que eu preciso disso, mas será que não dá? Né? Eu aceito essa parte aqui, mas dá para aliviar nessa? Né? Então, o livre-arbítrio é a gente saber administrar essas escolhas. Né? É saber o que a gente precisa, o que é necessário, e não o que a gente quer. Paulo de Tarso tem uma frase que ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
O que isso quer dizer? Eu posso fazer tudo. Mas me convém? E aí a segunda pergunta. Isso que eu estou fazendo agora vai me gerar responsabilidades, como a Isha trouxe lá. Vai me gerar um efeito, uma consequência. Estou preparada para isso? Vale a pena? Eu vou arcar com isso, com essas consequências? Essas são as perguntas. O livre-arbítrio está dentro disso. Né? Meus filhos sempre... Agora já estão adultos, mas quando eram mais jovens, diziam, mãe, posso fazer isso? Mãe, posso fazer aquilo? Aí eu respondia, você pode tudo. Desde que não vá contra a sua vida, nem a vida de ninguém, você pode tudo. Mas tudo tem uma consequência. A consequência disso é isso, isso e isso. Está preparado? Mãe, acho melhor não, né? Não, então não. Isso é aprender a gente fazer as perguntas do livre-arbítrio. Né? Aí, de novo, eu estou aqui, eu estou com remorso porque eu não dei aula no grude, sabe, gente? De manhã, porque eu estava muito sem voz. Eu não dei aula no grude, fiquei com remorso. Aí eu estou com a aula do grude aqui reverberando na minha cabeça. Né? Qual é o exemplo que eu trago para eles nesse slide, né? Que não é esse, mas que fala desse assunto? É quando a mãe leva o neném para tomar vacina. A mãe quer levar? O pai quer? Às vezes o pai desmaia mais que a mãe, né? Eu já vi muito pai cair, né? A mãe quer, o pai quer? Não, né? Aquela perninha pequenininha, rechuchuda, gordinha, bonitinha, lisinha, toma 2 furadas, né? A gente não quer, mas a gente deve. Né? Todo mundo leva o filho, o nenenzinho, recém-nascido, para tomar vacina. Então, o livre-arbítrio é isso, é a gente saber o que deve ser feito, não o que a gente quer fazer. Certo? E aí, os processos educativos e não punitivos. É a gente refazer essa história aí da lei de causa e efeito. Né? Toda causa negativa tem um efeito negativo. Não. Não é pelo erro que a gente vai aprender com sofrimento. Né? O exemplo que eu ia falar com Denise aquela hora que eu me passei, que é um outro clássico, né? A pessoa quer muito ter filhos, quer engravidar, mas não consegue. Ela deve ter feito muito aborto na outra encarnação. Existe. Mas a gente tem que entender que as histórias que estão nas literaturas espíritas são trazidas ao livro por quê? Porque foram histórias muito marcantes e muito importantes. Mas não é o todo dia do cotidiano da gente. Elas são retratadas naqueles livros justamente porque foram coisas que mexeram, né, com vários setores da vida daquele encarnado. Mas não significa a gente ler um livro espírita e acha que aquilo é regra. Não é regra. Né? Então, uma pessoa que possa ter feito vários abortos, da mesma forma que eu falei da história do neurocirurgião, por que ela não pode ser uma obstetra? Hoje. Trazer vidas ao mundo. Ou por que ela não pode ter a oportunidade, então, de ter 5 filhos e ser uma mãe maravilhosa? Por que ela não pode ter a oportunidade de ser uma professora maternal? Acolhedora, uma tia de um orfanato, uma madrinha, uma avó, uma tia. Por que ela não pode ter a escolha de não ter filhos nessa encarnação? Não é porque ela não tem filhos que ela não vai trabalhar o lado maternal dela. Ela pode, com todas essas possibilidades que eu falei aqui. Né? Então, a gente tem que pensar sobre isso, raciocinar. O que é que faz sentido? Se ela, nessa encarnação, não puder ter filhos, e aí isso é uma punição, aonde que ela vai aprender a valorização da vida? Ela vai continuar mais uma encarnação punida. Aí, na próxima, ela vai ser punida. Na outra, ela vai ser punida. Ela aprendeu o que com aquilo? Pela punição, ela pode ficar mais revoltada ainda. E aí vai vir a expiação. Né? Então, é só
para a gente sair daqui hoje repensando isso, essa questão de castigo, de punição, de erro se paga com erro, de coisa ruim se paga com coisa ruim. Ok? Então, a lei de causa e efeito está intrinsecamente ligada ao livre-arbítrio, à liberdade de escolher, mas com as responsabilidades pelas escolhas feitas, o que já falamos, né? E as consequências dos nossos atos não se limitam à vida terrena, mas continuam a influenciar a vida espiritual, muitas vezes através das nossas reencarnação. A psicologia traz esse termo que é predisposições, né? Que, de novo, vou dizer, tem muito psicólogo nessa sala, eu não vou me atrever a falar sobre isso, para passar vergonha, né? Mas, em linhas gerais, tá? Assim, bem simplesmente, é mais ou menos isso. Eu vi essa imagem e me remeteu a isso, né? É aquilo que eu não aprendi, Deus traz outra oportunidade. Eu não aprendi, outra oportunidade. Né? As provas. Eu não aprendi, mais uma oportunidade. Chega uma hora que chega de oportunidade, né? E aí vira a expiação. Então, toda situação mal resolvida será revivida. Como castigo? Não, como aprendizado. Como oportunidade. Né? Que a gente vai ganhando ao longo da encarnação. Certo? Microfone lá atrás, galera. E aí o planejamento reencarnatório, ele pode ser feito encarnado ou desencarnado. Ele é circunstancial, pode sofrer alteração. E tem o equilíbrio das provas e expiações, como eu falei, né? Ninguém está só para sofrer e nem só para ser feliz. Tem esse equilíbrio, né? Diga. Amanda, Alessandra, esse último slide, toda situação mal resolvida vai ser revivida. Eu acho que é esse pedacinho que traz para a maioria das pessoas aquele pensamento que a colega falou aqui. Quando reviver, será no mesmo ciclo? Será com as mesmas pessoas? Não necessariamente. Não necessariamente. Não. Porque eu acho que essa frase de ter que reviver isso para aprender é que traz para a gente essa sensação. Poxa, não me dou bem com essa pessoa hoje, vou ter que, na próxima encarnação, aturar ela de novo. Seria isso? Os meus pais são separados. Quer dizer, minha mãe já desencarnou, mas os meus pais eram separados desde que eu fiz 4 anos. Desde os meus 4 anos. E minha mãe brincava. Minha mãe dizia, eu larguei essa mala, eu sei que eu vou pegar essa mala na próxima encarnação, mas agora eu não dou conta de carregar essa mala. Minha mãe brincava assim. Mas não necessariamente você vai encontrar a mesma pessoa. O que está escrito ali é a situação, né? Então, uma situação de ciúme, uma situação de injustiça, uma situação de traição, uma situação de qualquer coisa, né? A situação vai se repetir na sua vida. Não necessariamente com o marido, não necessariamente com o filho, pode ser com o patrão, pode ser com um funcionário, pode ser com um amigo, com uma amiga, né? É a situação. O que ensina para a gente, né, o que traz o aprendizado, são as situações, as circunstâncias, os comportamentos, as emoções, não as pessoas. As pessoas são instrumentos da realização da encarnação de cada um, certo? Então, não necessariamente você vai ter que reaprender aquilo com aquela pessoa, certo? Você pode aprender aquilo com outra pessoa, em outro lugar, com outra circunstância, em outra posição, certo? E desse slide aí, que eu já falei do equilíbrio, né, das provas e expiações, que ela é circunstancial, pode sofrer alteração. Planejamento reencarnatório, gente. Vamos só para a palavra planejamento. Tira o reencarnatório. Quando a gente planeja qualquer coisa, tá? Você vai sair de férias. Você planejou as suas férias. Eu vou para o Rio de Janeiro. E aí, no primeiro dia, eu vou no Cristo. No segundo, eu vou no Pão de Açúcar. No terceiro, eu vou nas praias. No quarto dia, eu vou fazer compras. E por aí vai. Aí, no primeiro dia, você chegou no Cristo, está um sol de lascar, né? Que o Rio de Janeiro, e eu falo porque eu sei, né? Não é um sol para cada um, não. São 10 sóis para cada um, né?
É um calor infernal, né? Aí você chegou lá, o Cristo é um lugar quente, cheio de mármore, né? E aí você está lá naquela fila, aí que você começa a passar mal do calor, de, não vou ficar aqui não, vou embora. Amanhã eu volto no final da tarde, que o sol já baixou. Aí você já não cumpriu o seu planejamento. Segundo dia, você vai no Pão de Açúcar. Chegou lá não. Amanheceu chovendo, uma chuva desgramada. Aí você diz, não vou lá, eu quero andar no bondinho para ver a paisagem lá de cima. Com chuva eu não vou ver nada, né? Então, vou para outro lugar, vou para as compras. Enfim, o que eu estou querendo dizer? Durante aqueles 5 dias, você mudou, remanejou para cá, para lá, e pode até ser que você venha embora e não tenha feito tudo. Não conseguiu fazer tudo que você planejou. Planejamento financeiro. 31 de dezembro é clássico, né? Chega janeiro, a gente diz, vou planejar minha vida financeira. Não, esse ano foi errado, eu gastei muito, entrei no limite do cartão, me lasquei. Esse ano vai ser diferente. Quem é que cumpre? Né? A gente compra, paga o cartão, sai das dívidas, o Serasa esquece a gente. Aí a gente tem aquela TV que eu estou querendo um tempão, entrou na Black Friday, 24 prestações, né? O que a gente faz? Mete o cartão de novo. Mesmo a gente sabendo que não vai conseguir, né? A gente sonha que vai conseguir, né? A emoção gerindo as nossas atitudes, né? A gente sonha que vai conseguir pagar. Não, eu vou trabalhar mais, eu vou aumentar minhas vendas e tal, eu vou conseguir pagar, né? Emoção pura. Quando chega lá na 6ª prestação, ó, o cartão virando, a predisposição aí, a situação voltando para a sua vida, né? Então, todos os planejamentos, eu estou contando essas historinhas para a gente entender assim, tudo que a gente planeja é circunstancial, pode sofrer uma alteração. Planejamento não é uma coisa, pá, bateu o martelo e vai acontecer. Isso tudo, esses exemplos bobos aqui, né, de brincando, mas falando sério, que eu dei, foram planejamentos que a gente toma conscientemente. Agora, você imagina o planejamento reencarnatório que você faz desencarnado e, quando chega aqui, esqueceu tudo. Está tudo no seu inconsciente, né? Então, você pode realizar algumas coisas, como pode realizar nenhuma. E aí, como eu disse lá no início da aula, perdi a encarnação? Não. Eu me propus a, nessa encarnação, integrar a habilidade, sei lá, vou chutar aqui, da bondade, da tolerância, da paciência. Mas, no meu planejamento, eu peguei um monte de atalho, não cumpri nada do que eu tinha planejado. Não adquiri essas habilidades. Mas tinha ainda uma lista de 1.517 outras habilidades que eu não tinha colocado nesse planejamento, mas que são minhas. Provavelmente uma dessas, ou 10, ou 20, ou 1, ou 2, eu adquiri, mas que não estava nesse planejamento. Estão entendendo? Então, ele é circunstancial, né? Eu posso planejar nessa encarnação, casar, ser mãe de 3 filhos, nasci no Rio e vim morar em Salvador. Estou contando a minha história, tá? Mas eu só tive 2. Chegou no 2º filho, eu falei, não, já deu, né? Não tem mais dinheiro, a fralda está cara, o leite também, né? Então, vou ficar no 2º filho. O 3º está lá esperando para vir como neto, se ele quiser ainda conviver comigo, né? Então, eu mudei meu planejamento, certo? Talvez eu não tenha planejado casar com o Luiz, talvez eu tenha planejado casar com o João, mas o Luiz cruzou o meu caminho ali, me levou no papo meia hora, né? E a gente se casou, certo? Então, o aprendizado que eu ia ter com o João não aconteceu, mas eu estou tendo outros aprendizados com o Luiz. Então, o planejamento reencarnatório é isso. A gente planeja. E outra coisa, nem todo mundo tem a oportunidade desse planejamento. Viu, Rosângela? Tem gente que não tem essa escolha, não. É a expiação, né? E tem também as reencarnações compulsórias. Vocês vão ver isso na próxima aula, no processamento da reencarnação. Tem as reencarnações planejadas, bonitinhas, e tem as que vai porque vai, tem que ir, né?
Não vou dar o spoiler da próxima aula, mas na próxima aula vocês vão ver isso. Tá certo? Diga. Oi, Alessandra, eu já li que no Espiritismo a gente sempre reencarna num ciclo, né? No quê? Ciclo afim. Sim. Né? Por exemplo, familiares, amigos, aí a gente retorna sempre com aquelas mesmas pessoas, digamos, em outras funções, né? Quem era seu pai pode ser seu marido, e etc., seu filho. E de posse disso, né, que a gente está aqui estudando, aí você toma consciência que isso pode ocorrer. Eu tenho uma sogra que, putz, acho que... Aí eu sempre olho e fico assim, meu Deus... Cadê minha nora? Minha nora está lá fora, né? Eu tenho que mudar isso, eu tenho que aceitar, tenho que conviver. E eu fico pensando assim, na próxima oportunidade, né, eu espero que ela não retorne. Vocês escutaram igual a mim? Na próxima oportunidade, eu espero. Rosângela, Deus tenha piedade de você. Teve uma vidente que me disse, minha filha, você foi se casar com a família do inimigo. Ó, que catânia. Ó, gente, vamos deixar a vida de Rosângela para lá, viu? Rosângela. Rosângela, eu vou te dizer uma coisa. Vou profetizar agora para você. Na próxima encarnação, sua sogra vai ser seu marido. Você vai se apaixonar pela sua sogra. Brincadeira, gente. Vamos lá. Ó, a gente falou, né? Então, o que são provas? Entendemos que são sinônimos de aprendizado para o espírito, que não tem o caráter obrigatório. Prova não significa necessariamente sofrimento. Aquisição de novos conhecimentos em virtude de testes a que será submetido o espírito encarnado. E as expiações são situações de caráter obrigatório, com a finalidade de promover avanço e desenvolver habilidade ao espírito. Né? Nós já falamos. Diga. Bom dia. Bom dia. Eu fui no banheiro e não peguei o contexto da parte do planejamento, mas eu fiquei com uma dúvida. Diga. Certo. A gente pode fazer um planejamento e, no meio do caminho, mudar. Mas isso pode acontecer de... A gente faz um planejamento, está seguindo, e ele ser mudado mesmo sem a gente querer? Exemplifica. Agora eu vou fazer igual o Luciano Huck. Contexto na frase. Eu vim com o planejamento de ter 2 filhos, casar, e, no final, mesmo eu tentando ter 2 filhos, acabar só tendo um, por algum motivo? Mas isso pode acontecer? Aí eu vou voltar a pergunta para você. É o seu planejamento ou é a sua vontade? Porque você pode... Qual é o seu nome? Jaqueline. Jaqueline, personagem Jaqueline, está encarnada. Ela tem a vontade de ter 2 filhos. É a sua vontade. Mas será que isso está no seu planejamento? Pronto, eu não estou falando sobre mim, estou falando sobre... Não, estou pegando o seu nome, que é você que está me perguntando. Sobre um planejamento, uma suposição. A pessoa vem com o planejamento de ter 2 filhos. E, no meio do caminho, por algum motivo, isso pode mudar? Pode. Né? Eu acabei de falar de mim. Eu tenho sei lá, vamos usar a palavra aqui de seu Paulo, a intuição. Né? Eu tenho uma percepção de que eu planejei ter 3 filhos. Né? Por intuições, por lembranças, por lapsos de coisas, de sonhos, de tudo isso que a gente falou aqui. Eu tenho quase certeza, só vou ter quando eu desencarnar, né, que eu tinha que ter tido 3 filhos. Mas eu decidi, aí entra o meu livre-arbítrio, né, que eu não quero o 3º filho, que eu só vou ter 2. Então, estava no meu planejamento, mas eu não fiz. Certo, mas você não fez. Mas, por alguma circunstância, vamos supor, no meu planejamento, eu tinha que ter 2 filhos. Sim. Mas eu começo com a conduta ruim, e nesse planejamento pode ser desviado essa... Pode. Entendeu? Era isso que eu queria saber. Assim como a conduta boa também. Então, vamos para mais uma historinha de André Luiz. Né?
Não me perguntem nome de livro, porque eu sou péssima para isso, mas depois eu posso pesquisar e trazer para vocês o nome do livro. Mas tem uma história, né, numa dessas literaturas espíritas, que tinha uma pessoa que tinha um planejamento de, aos 40 anos, né, ele perder um braço. Né? Ele tinha planejado isso, dentro das circunstâncias dele lá das vidas anteriores, que eu não vou contar todo o livro aqui, senão passa o nosso tempo. Mas, nesses 40 anos, ele foi mais do que ele tinha planejado ser. O que é isso? Ele foi mais benevolente, mais bondoso, mais caridoso, mais generoso. Né? Ele foi além do que ele tinha se proposto a ser. E aí, quando chegou aos 40 anos, aconteceu do que ele tinha planejado, mas ele não perdeu o braço, ele perdeu a mão. Ou tem outra história de um outro livro, que a pessoa teria que desencarnar aos 60 anos de um câncer, mas ela desencarnou aos 80 de um infarto, porque quando chegou aos 60, ela já tinha feito tantas outras coisas, vou botar aspas, tá, gente, maravilhosas, que aquilo ali foi amenizado. Então, também é para um lado ou para o outro, tá? É para um lado ou para o outro. O mais importante é a gente entender que planejamento reencarnatório, não é destino. Ele é circunstancial. E ele está baseado em quê? No nosso livre-arbítrio. Vocês já viram o segundo o segundo filme de Nosso Lar, que é o Mensageiros da Luz, né? Quem não assistiu, assista, fala sobre isso. Né? Eu vou dar só um spoiler, assim, só para vocês entenderem por que fala sobre isso. São 3 espíritos que se comprometeram a reencarnar com cada um com uma história, com um a fazer. Nenhum dos 3 fez. E eram espíritos que estavam convivendo com André Luiz, com Emmanuel, com... Imagine nós. Né? E isso está no livro, né, que agora foi o segundo filme do Nosso Lar. Inclusive, está sendo rodado o 3º agora. Né? Então, para quem não gosta de livro, eu gosto de livro. Eu acho o livro extremamente mais rico. Né? Mas quem tem preguiça de ler, veja o filme, que também é bacana, né, que fala sobre isso. Eles fizeram esse planejamento, mas quando chegaram aqui, cada um foi para um lado, né, e ninguém cumpriu o que era para ser cumprido. Não. Sem eu tomar atitudes inconscientes para mudar esse planejamento, digamos. Tudo vem em função das suas escolhas. Pode ser mudado, sim, pela espiritualidade, como você está trazendo, mas é em função das suas escolhas. Eu escolhi. Sem eu ter uma atitude para isso. Não. Né? Eu disse que o nosso livre-arbítrio não é 100%, mas é quase. Né? Quase tudo que nós optamos, escolhemos, decidimos, fazemos, é o que vai gerar as outras coisas. Né? Eu costumo dizer que eu entendo que futuro não existe, existe presente. Porque o que eu vou encontrar lá na frente é fruto do que eu estou fazendo agora. Então, é presente. O futuro é o meu presente. Não adianta a gente querer, lá no futuro eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E você está fazendo o quê agora? Porque lá no futuro é o que eu estou fazendo agora. Né? Então, é o nosso livre-arbítrio. Tá? Isso aqui é só para a gente entender como é que é o ciclo desse aprendizado. Deus cria lá o espírito, e aí a gente encarna numa vida de relação na Terra, morre, desencarna, volta ao plano espiritual. Necessita de um novo aprendizado na matéria? Alguém aqui, quando morrer, não vai precisar voltar? Tem alguém aí? Luiz, que não está aqui hoje, né? Porque ele diz que é espírito perfeito, né? Então, ele não vai precisar, ele e Jesus, só. Aí, sim, então vamos reencarnar. Se não, aí fecha tudo, começa tudo de novo, né? E a gente fica aí, aprendendo, porque tem muita coisa para aprender. Se não, aí você...
Pulei. A gente continua a evolução no plano espiritual ou em outros mundos, auxiliando Deus. Eu só conheço Jesus nessa história aí, não conheço outro. Se alguém me conhecer, depois me conta. Você? Você fez assim? Você está junto com Jesus? Não, né? Não, né, Rosângela? Ah. Matrix, né? Sim, eu tenho visto muito vídeo na internet, estou até dando um nó na minha cabeça em relação a isso que você falou. Estou conseguindo atingir o objetivo da aula. O ciclo de aprendizado, eu estou relacionando justamente com essa matriz, que é a oportunidade de você voltar, e você volta de novo, e volta, e volta, e volta. Ou seja, fica presa no ciclo. Não, enquanto você tiver algo para aprender, você está voltando. Não atinge outras dimensões. E eu não quero, eu quero... Então, minha filha, vai eliminando fase, né? Lembra que no slide estava escrito assim, ó, o planejamento reencarnatório pode ser feito desencarnado, mas pode ser feito encarnado. Como que ele é feito? Ela tá querendo fugir da sogra, gente. É isso. Vai ter jeito não, Rosângela. Vai ter jeito não. Ó, aprender o que Deus quer nos ensinar no meio dos desafios e dificuldades é mais importante do que sair deles. É o para quê, né? Quando a gente está numa situação difícil, a gente fica, mas por que isso está acontecendo comigo? Mas eu não faço mal nem a uma barata, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, porque eu nunca fiz mal a ninguém. Por que eu estou passando... Oh, meu Deus, por que eu estou passando por tanto sofrimento? Por que só comigo? Por que... Aí a gente troca. Em vez de perguntar isso todo monte, por quê, a gente pergunta, para quê? Para que eu estou passando isso? Para que isso está acontecendo comigo de novo? Para quê? Né? E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Hoje eu não faço mal nenhuma barata. Hoje eu sou uma pessoa maravilhosa. Hoje eu estou dedicada ao trabalho de benevolência, de generosidade, de caridade. Mas quem eu fui na encarnação anterior? Meu aprendizado é contínuo, né? Adenauer sempre brinca nas palestras dele que ele diz que essa é a nossa melhor versão. Então, essa encarnação que nós estamos aqui é a versão melhor de todo mundo aqui. Né? É a melhor versão de Simone, de Eric, de Dominique, de Denise, de Alessandra. É a nossa melhor versão, porque o espírito não regride. Né? Então, se a gente está aqui hoje, é porque essa é a nossa melhor versão. O que a gente foi anteriormente, as nossas outras encarnações, não foram tão boas quanto essa. E a gente não é flor que se cheire. Né? Imagina como que nós não éramos há 5 encarnações atrás. Né? Pois é, imagina. Aquela pessoa que você acha que é o miseravão do mundo é a melhor versão dele. Imagina há 5 encarnações atrás. A sua há 5 encarnações atrás. Né? Então, a gente não tem que tentar sair do problema ou se colocar no lugar de vítima e dizer, por que eu estou passando por isso? Né? Eu não mereço. Né? É a gente perguntar, para que eu estou passando por isso? Se eu estou passando por isso, é porque é fruto das minhas escolhas, das minhas decisões, do que eu fiz, de como eu caminhei até aqui, ou anteriormente a isso. Certo? Porque Deus não erra de endereço. Não tem. O SEDEX sempre chega para a gente certinho, não desvia. Então, o que está acontecendo comigo, por mais que a gente não enxergue isso hoje, tem um para quê. Né? Qual é a habilidade que eu estou precisando integrar e adquirir com o que está acontecendo comigo agora? Não é tentar sair e dizer, não, eu não mereço isso. Não é para mim, não. Né? Fazer igual a minha mãe, largou a mala, mas vai pegar a mala na próxima. Né? E aí que eu falei que a Isha, né, adiantou o meu último slide,
que somos hoje o nosso melhor resultado de todas as nossas histórias, né? Que é a nossa melhor versão. Hoje, eu já sei de um monte de coisas que eu não faria o que eu fiz há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Porque há 30 anos atrás, eu tinha 21 anos, e com 21 anos eu não tinha a maturidade que eu tenho aos 51. Né? Eu fiz coisas que cabiam dentro de uma encarnação de um personagem de 21 anos. De lá para cá, eu integrei outras habilidades e aprendi outras coisas. Então, todas as vezes que a gente lembrar de coisas não tão bacanas, a gente tem que pensar nisso. Né? Não é se eximir, dizer, não, também não. Não, é entender, eu fiz sim, não foi legal. Mas daqui para frente eu já sei que não foi legal, então eu vou fazer diferente. Né? Porque se você já tem a consciência de que não foi legal, é porque você já aprendeu isso. Já está claro para você isso. Pior daquelas pessoas que continuam fazendo a mesma burrice. Né? Falar fora do microfone, né? Continua fazendo a mesma... Né? Com 51 anos da que fazia com 21. Essa aí não aprendeu nada nesses 30 anos. E tem também. Né? Tem também. Né? Na outra aula, uma aluna perguntou assim, que eu estava dando aula no ciclo 4. Aí ela falou de um livro. Aí ela falou, não, eu já li esse livro, tem uns 10 anos. Aí eu falei, leia de novo. Porque há 10 anos atrás, você não era a pessoa que você é hoje. Então, se você leu, leia de novo. Você vai descobrir um monte de coisas que passaram batido, que nem diz os jovens, né? Passou batido e você não se deu conta da importância daquilo que você passou batido, porque não estava ainda aberta a sua percepção para aquele assunto. Né? Então, hoje, nós somos a melhor versão do que nós fomos até aqui. E de todas as encarnações, não só dessa, não só da encarnação de Alessandra, de Denise, de Andréia, mas da encarnação, da nossa caminhada como espíritos que somos. Certo? 12h15, eu não quero pedir pizza. Minha voz já está acabando. Tá? Agradeço a vocês por mais esse sábado. Sábado que vem a gente se encontra falando ainda de reencarnação. Não serei eu, será um outro facilitador, mas é a última aula de reencarnação, certo? Para a gente fechar esse tema. Muito obrigado e até o próximo sábado.